É, e agora vamos passar para o reservatório e para a parte de consumo também, né? Nós vamos falar de consumo agora, porque para você dimensionar diâmetro, potência, igual em abastecimento, eu coloquei para vocês que é importante dimensionar a vazão, né? A vazão a gente precisa de população. Então a dinâmica é muito parecida, mas os valores são outros e tal. Então vamos lá. Então, os reservatórios, né? Então algumas questões ali, né? Há uma relação, né, entre a água vindo da rede pública ou ser alimentada, né, de uma forma indireta, sendo abastecido um reservatório, né? Vocês já viram isso em um tipo de sistema que tem, então não vou também gastar muita bala aqui. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode discutir, né? Vocês começaram a meter a mão na massa, então, no projeto de vocês, então já pode ser que apareça alguma dúvida com relação a isso, também fiquem à vontade para perguntar, né? O reservatório tem essa questão, né? Essa dinâmica entre pressão baixa e regularização da quantidade. Então, ele tem essas duas funções. Isso ocorre tanto na edificação aqui, né? Como também no abastecimento, lá em saneamento básico. Então, ele vai tentar garantir uma pressão, né, adequada aí no sistema, né? A pressão baixa é uma coisa que a gente se irrita com ela, não traz um conforto, né? Então, tem que, ao dimensionar, garantir essa pressão adequada nos pontos de alimentação, né? E ele tem a função de regularizar a quantidade. Em alguns momentos do dia pode ser que a sua rede lá tenha interrupções, e se você está sempre com o seu reservatório, né, cheio, você consegue atender a sua edificação, tá? Principalmente à noite, quando você não usa água, você está enchendo ele e isso vai atender durante o dia mesmo, se a pressão não for suficiente ou existe uma falta de água, né? Então ele tem essa função aí de segurança, leva conforto, e conforto leva qualidade de projeto, né? Então a função do reservatório é muito essa, de garantir esse volume, tá? Vocês já viram lá, né, a questão de um sistema ser direto ou indireto, com ou sem bombeamento, e o reservatório, então isso faz parte também da concepção do projeto de vocês devem colocar isso, descrever isso no memorial descritivo, e apresentar isso, né, tanto para o cliente como para aprovação aí numa prefeitura ou no órgão responsável, tá? A partir do reservatório, você tem a possibilidade de fazer com que a alimentação ali nos pontos de consumo, né, esses pontos que vocês acabaram de lançar aí na última aula, né, vão ser abastecidos por gravidade, né. Então, esse abastecimento por gravidade garante, né, que você tenha alguma falha, alguma coisa, e mais importante, não tem necessidade de você estar isso recalcando, né, pressurizando isso, enfim, se bem dimensionado, né. Tá? Então você reduz energia, etc. Né? Nós vamos ver, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da altura, né? Do reservatório, superior, inferior. Tem que ter atenção, tem que ter cuidado com isso, com a dinâmica deles, quando for o caso, né? Quando você tiver o inferior, né? E essa dinâmica aí da rede de abastecimento, a instalação predial, né? A rede interna, a gente vai discutir um pouco mais. Isso é um ponto que é importante. Quando a gente for dimensionar cada caso, a gente vai observar isso, né? Se tem superior, se tem inferior com relação ao superior, a pressão na rede, né? E etc. Então a gente vai falar um pouco mais disso com mais calma na frente. Aqui eu coloco, né, 9 metros, né? Isso aqui é uma expressão que a gente tem de tomar cuidado, né, com relação ao reservatório, né? Quando colocar ou não. Então, aquela continha que a gente faz, né? Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes algum aluno, alguém não entendeu ainda a dinâmica e tal. Então a gente tem uma rede, né, chegando tem uma instalação aqui, né, você tem uma rede, né, tá? Né, e aí tem a conexão aqui para dentro da residência, né. Então vocês viram lá que a rede aqui, ela tem que ter mínimo 10 MCA, a gente sabe que às vezes isso não exatamente ocorre. Né, a gente discutiu bastante isso, e essa discussão a gente pode continuar com ela, acho que ela é muito proveitosa, porque gera dúvida, né? Então a gente tem que conversar sobre isso. Mas enfim, a pressão aqui esperada é de no mínimo 10 MCA. 10 MCA, o mínimo seria a pior situação, né? O mínimo de pressão que você tem. Então, basicamente, é como se tivesse uma coluna de água aqui com 10 metros, né? 10 metros de água, certo? É isso. São 10 metros de coluna de água. É como se fizesse um furo aqui e a água fosse jorraria até quantos? 10 metros, né? Se fosse esse mínimo nessa pior situação, tá?
Então, o que acontece, né? Se você tem uma casa de um pavimento, né? Você vai instalar o seu um reservatório aqui dentro, né? E ele será preenchido aqui, né? Com a pressão dessa água da rua, que a gente chama, certo? Sem problema algum. Se você tivesse aí com 2 pavimentos, né? Vou pensar assim. Desculpem a falta de escala, né? Mas é mais para a gente poder ir brincando aqui, visualizando e conversando. Tá? Então, esse pé direito aí, a gente, né? Quanto que é um pé direito que a gente mais ou menos estima aí? Quem quiser falar. São 3 metros, né? Aqui mais 3 metros. Né? Certo? Então a gente supõe que 10 MCA ainda assim a gente conseguiria encher, né, um reservatório se eu tivesse ele aqui. Certo? Seria essa a nossa ideia. Se você fosse aí para... Vou ficar um pouquinho mais só para... Né? Se você fosse aqui para 3 pavimentos, então você teria lá os 9 metros. Né? 3, 6, 9. Né? Teria lá 1 metro ainda, né? Mas ocorre uma perda para chegar essa água até lá em cima. Né? Tem uma perda distribuída, né? A gente lembra que a altura manométrica, né? A perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada, né? Fora, lógico, o ΔG, né? Tá aqui, o delta não tá fácil fazer aqui, então só o desnível geométrico, né? Então você tem, o desnível geométrico é exatamente essas cotas aqui que a gente está trabalhando, né? Mas tem mais as perdas de carga. Então começa a ficar em risco você colocar um reservatório aqui com 3 pavimentos, certo? Então, ao trabalhar com 3 pavimentos e pensar que você quer abastecer um reservatório sem ter que pressurizar, é arriscado. Então, aí nesse momento, né, entra a possibilidade de você ter um reservatório aqui inferior. Então, é isso que a gente sempre comenta, sempre fala, quando está relacionando a questão da altura e número de pavimentos e o risco que existe de não conseguir abastecer esse reservatório, né, nessa altura aí, tá? Então, esse 9 metros sempre é um número que a gente trabalha para conversar, para discutir, para avaliar, né? Por isso que até 2 pavimentos você tem até uma certa segurança em não colocar um reservatório inferior, né? Mas com 3 pavimentos a coisa começa a ficar um pouco arriscada demais, né? Então você tem a necessidade aí de pôr esse sistema, certo? Então aí a questão da discussão do reservatório inferior, reservatório superior, certo? Continuando, né? Então, quando vai trabalhar com esse reservatório, né? Tem que pensar lá, o projeto arquitetônico, né? Acho que agora é o passo que vocês vão dar e aonde vocês vão alocar esse reservatório, né? Isso sempre gera uma questão de dúvida e tal. Vamos ver como é que vocês vão lidar com essa situação. A gente vai acabar comentando sobre isso, mas também vamos deixar um pouco vocês quebrarem a cuca, né? Acho que faz parte disso. Eu me sinto mais na função de um orientador do que exatamente um mestre de obras dizendo todas as dicas, né, da experiência de cada um, né? Acho que é muito mais vocês ganharem know-how também de decidir, de saber sair de uma situação de risco, né, pensando em como resolver as questões. Bom, reservas de incêndio, aqui tem uma outra discussão também, né? É claro que isso aqui não é comum para uma edificação, você vai ter a gente chama uma caixa d'água, né, um reservatório interior lá de 1.000 litros e tal, não é um grande problema. Mas quando você vai para um condomínio, né, blocos, prédios, apartamentos, indústrias, né, vocês têm que atender ali a legislação, né, do Corpo de Bombeiro, né, e vamos ver também se a gente consegue falar um pouco sobre isso. De qualquer forma, a norma de desempenho trata bem disso, vocês vão ver isso também em projeto de desempenho, né, mas é muito importante você ter a segurança, né, garantir a segurança aí dos condomínios, dos loteamentos, dos condomínios, dos blocos, né, num condomínio, de um reservatório, né, às vezes até para um loteamento, pensar, né, nesse volume de segurança aí, um prédio, né, e qualquer instalação, né, a gente nunca pode esquecer do caso da Boate Kiss, né, não sei se vocês se recordam, lá em Santa Maria, né, óbvio que aí não é a questão específica, não estou trazendo que o problema foi a reserva de incêndio, né, mas a gente tem sempre que lembrar
dessa questão do fogo, do risco que ele coloca, né? Então, você garantir segurança tendo um volume disponível. Então, o que você tem que pensar? Em que parte do seu reservatório tem que estar com um nível constante de água lá, independente do uso. Vamos supor, se acabar o uso, você tem aquele volume por segurança, né? Então, dimensionar essa reserva de incêndios é adequado e é necessário, né? E o que vai te permitir aí ter, né, um habite e tá legal dentro da esfera municipal aí com relação à sua edificação, tá? Então, também a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E também tratar, né, dessa questão. Você tem um reservatório, mas o reservatório ele tem o quê? Ele não está lá sozinho. Ele tem ali um barrilete, né? Tem uma saída de água, né? Que vai distribuir para as colunas, né? É a tubulação mais robusta e tal. Você tem que também ter possibilidade de fazer manobras ali na proximidade daquele reservatório, né? Tem que pensar que você vai ter também um arquiteto que quer manter uma certa estética, o teu cliente, ele quer esconder o reservatório, mas quer usar um espaço pequeno, às vezes você precisa dar manutenção, precisa inserir registros, né? Exatamente para fazer a operação, manobras e dar manutenção, limpeza, né? E é um jogo de cintura aí, pensando na segurança também, não dá para instalar de qualquer jeito, né? Tá? Então, esses são alguns pontos importantes, né? No reservatório superior, então, a gente falando dele, que é o mais tradicional ali, porque o inferior nem sempre a gente tem, né? Então, o primeiro ponto é ter essa noção que ou ele é alimentado por um recalque interno, como a gente acabou de mencionar, né? Quando há necessidade, em função da pressão, né, que vem da rede, ou, né, vai ser uma alimentação predial. Então, esse é um ponto que você já tem que decidir o superior de vocês, né? É o primeiro ponto que você já tem essa noção agora como decidir. Então, que fica aí uma questão para vocês checarem, tá? Então, seria legal vocês darem uma olhada nisso aí, né? Ele fica localizado na cobertura e a tentativa sempre é manter mais próximo dos pontos de consumo, né? Isso envolve economia, né, de tubulação, né, de proximidade com os pontos, né? E, consequentemente, do ponto de vista hidráulico, hidrodinâmico, você tem uma menor perda de carga, né? Então, também é vantajoso com relação a garantir aquela pressão que a gente estava tanto falando necessária para o conforto e para a segurança, né? Então, comece a pensar nessa localização. Hoje nós vamos falar sobre dimensionamento, sobre consumo, mas a partir do volume que você tem, já tem que começar a pensar, né, nessa situação, né? Aí eu sempre brinco, né? Ele vai sob ou sobre o telhado, né? Chequem isso aí, é uma questão também até de português aí, né? Às vezes gera dúvida, né? Então eu sempre coloco aqui, dá uma pensadinha nisso, tá? Uma atenção com relação à reserva acima de 2 metros cúbicos, né? Se vai ficar acima, ou seja, 2 metros cúbicos seriam 2.000 litros, né? Os reservatórios geralmente são entre 500 e 1.000 litros. 500 é o mínimo, né? E 1.000 litros seria o usual em muitos casos. Mas, enfim, o dobro disso, 2.000 litros, ou seja, 2 metros cúbicos, né? Tem uma tensão, né? Ele vai acima do telhado ali, então a estrutura que você está colocando, né? É madeira, é concreto, né? A transmissão de carga para as vigas, né? Quais são as mais próximas aí? Eu até acho interessante, né? Usar essa disciplina para você pensar nisso e você criar a capacidade de conversar com outro setor. Então, por exemplo, vocês têm professores aí na disciplina de parte de projetos arquitetônicos, né? Então, quero que vocês conversem, perguntem, o que sugere, mostrem seu projeto, né? Porque eu preciso que vocês façam isso. Isso é interessante, saber conversar. A gente não pode sentar no nosso escritório de engenharia e ficar desenhando e projetando, calculando, entregar. Porque se você fizer isso, vai voltar um feedback que você vai ter que arrumar. Se você se antecipa e acerta isso, já determina antes, você ganha tempo, né? Isso é um pequeno exemplo da engenharia, você checar onde vai ser instalado um reservatório com relação à estrutura. Aqui não só o projeto arquitetônico, mas você também vai conversar com o seu estrutural, né? Às vezes você faz tudo, ótimo. Se você fizer, maravilha, você conversa com você mesmo. Mas nem sempre é assim, né? Então, cabe também uma consulta. Então, eu quero que vocês comecem a interagir, né? Vocês estão numa caixinha que é o hidrossanitário, mas vocês têm várias outras caixinhas que vocês têm que conversar, né? Dialogar, tá? Sempre aquela recomendação, né, de não apoiar esse reservatório em forros, né, ou diretamente na laje de concreto, em função de possibilidade de criar algum tipo de patologia, né. Prédios com 3 pavimentos ou mais, né, é de costume
recomenda-se, né, sobre o quê? A caixa da escada ali, né, em função da proximidade dos pilares que você tem. Então, pode ser que esse seja um exemplo de algum projeto aí de vocês, né, não pode ser que não, nem todo mundo está com esse pavimento, é só uma questão para checar, né. E prever facilidade de acesso, é uma coisa que eu vou olhar no projeto de vocês, tá? Se vocês estão, de alguma forma, ao projetar, alocar, né, dimensionar, etc., ok, tudo certo, mas você apresenta, né, já que existe um manual do usuário ali, do cliente, né, que vai consultar, se ele já fazer alguma manobra, alguma coisa, enfim, tem essa facilidade, né, isso é indicado, como faria para ter acesso, etc., tá? E aí uma das recomendações que a gente vê, né, a literatura comenta, é ter uma distância ali de 60 centímetros, né, de abertura para você fazer a inspeção desse reservatório. Então, é uma distância aí que maior que isso, menor que isso traria problema, seria dificuldade. Então, tem que pensar um pouco nesse espaço, né. Essas distâncias, esses espaços, eles são ótimos, são interessantes, mas também eles podem espaço demais, né, e não garantir que esteja firme, né, esse reservatório, etc., com bombas, pensando no reservatório já inferior ainda, você começa também a criar barulho, né, ruído, e também não é bom. Então também tem que ter tem que pensar no outro lado também, tá? Então algumas coisas aqui que vocês estão fazendo, vocês têm que fazer alguns checklists aí de se atende ou não ao projeto de vocês e tal, tá? Bom, então aqui é uma imagem, né, do reservatório superior, né, tradicional ali, né, apoiado aí no caso ó, exatamente ó, sobre a laje, a gente fala para não ser direto, né, tá? Então um exemplo aqui já é até errôneo, né, para evitar algum tipo de patologia. Aqui a gente sempre mostra o chuveiro, que é uma distância mais, né, o chuveiro é o que tem de mais alto ali, geralmente a edificação, então teria uma menor pressão e onde você precisa garantir uma pressão mais adequada, porque o banho, né, tipo, confortável quando há pressão. Então, sempre pensar nisso, né? Aqui uma foto, que um corte, na verdade, desculpa, um corte, né? Pensando naquele caso ali, um prédio ou uma edificação com 3 pavimentos, enfim, você tem aqui, né, a estrutura, né, os pilares, né, onde tem a escada, né, e aí a inserção nesse local aqui do reservatório superior como uma alternativa. Vocês estão vendo que nesse caso, lógico, diferente desse aqui, né? Aqui é um sistema pequeno e fácil de dar manutenção, basicamente. Aqui já não, né? Aqui tem um volume mais robusto, você tem várias edificações para atender aqui, né? Nesse prédio, por exemplo. Então você vai ter várias ligações aqui, né? Vão atender vários apartamentos. Então aqui é um volume muito maior. Então percebe-se aqui o que, ó? É uma repartição, né? Aí, para quem não sabe, só para comentar, essa repartição ela tem a função de que caso haja necessidade de fazer a manutenção, o descarte, limpeza, enfim, o que for de lodo, né, o que pode, enfim, a limpeza cotidiana de reservatórios, já que você tem uma água potável que precisa manter, né? Então, você pode trabalhar com o outro lado aqui, tá? Enquanto isso que está em fase de inspeção e assim por diante, tá? Então, é uma possibilidade de pensar nisso, né? Aqui apontando, né, a distância aqui do barrelete, né, maior que um metro, ou igual a 1 metro, pelo menos, porque não tem muito espaço para manejar aqui, né, mas é uma questão para você garantir a pressão, espaço, manutenção, fazer manobra, né, barrelete muito apertadinho aqui dá problema de você conseguir operar, né, caso haja necessidade aí, tá. E é muito comum, né, não sei se todo mundo sabe, mas os condomínios, os prédios precisam sempre estar dando manutenção, uma falta de pressão às vezes, por pressurizador. Então você precisa deixar esse espaço realmente confortável aí para o dia a dia, tá? É uma sugestão aí, né? Então, isso foi com relação ao superior, né? Agora vamos dar alguns toques com relação ao inferior, embora eles tenham partes integrantes similares, a gente viu isso lá no começo da disciplina, vocês podem pegar aí o material que tem, né, do começo, que lá a gente fala sobre as partes integrantes desses reservatórios, o que precisa ter, etc., limpeza, extravasor, né, distâncias, enfim. Então, o inferior, né, necessário em prédios com mais de 3 pavimentos, a gente comentou aqui um pouquinho no começo da aula, mostrei para vocês um pouco a imagem para poder facilitar, para compreender, né.
ele auxilia muito, né, em evitar uma sobrecarga na estrutura. Isso é similar nesses conjuntos que você pensa de reservação inferior e superior, não só numa edificação, mas para qualquer tipo de uso onde haja necessidade de reservação, até mesmo no saneamento, numa infraestrutura urbana, é muito custoso, muito caro você levar água, né, colocar lá em cima aquela água. Então, se você tem necessidade de um volume maior e já vai ter um reservatório inferior, você possibilita aqui embaixo ter um volume maior, né, claro, e aí recalcar o necessário para manter esse reservatório dentro da operação adequada. Então, você gasta menos, né, levando toda essa água lá para cima, tá? Então, isso é uma questão de engenharia ali a nível de orçamento, né? Também precisa ser pensado na facilidade do acesso, muitas vezes é pensado na facilidade do acesso somente para o superior, como se fosse o único ponto de manejo e tal, mas não, né, o inferior você também tem que ter um espaço adequado, né, distâncias adequadas em relação a registros, e até mesmo aqui, não está aparecendo na imagem, mas vocês têm que imaginar que aqui eu tenho um conjunto elevatório, um conjunto motobomba, né, onde vai recalcar a água desse reservatório, então isso precisa também ter uma facilidade de acesso. E como eu comentei, né, não pode também ter muito espaço onde vai ter ruído, as coisas também tem que estar bem compactas, né, tem que ter então um meio termo, tá? Um extremo cuidado aí com relação a ele ser isolado, né? Você tem água potável aqui chegando da rede, né? Sempre sem recalque, diretamente pela pressão que vem da rua, né? Tá no mesmo nível ali do terreno, próximo, né? Com capacidade de receber essa água mesmo com a pressão abaixo de 10 MCA, enfim. E esse reservatório, então ele tem que estar muito bem isolado, né, de maneira geral, não só estanque e impermeável, mas também pensando, né, no próprio sistema de drenagem desse condomínio, desse lote, dessa residência, dessa edificação, né, para que a água que você está manejando quando chove, por exemplo, não vá parar aqui dentro, né. A gente sabe que a água, ela acha um caminho, ela entra nos locais e é muito difícil, né, mas então tentar garantir isso aqui, às vezes um nível um pouco elevado, né, desviar, né, essas calhas, essas grelhas, onde vai passar a água pluvial, né. A água pluvial entrando em contato aqui, você vai ter uma água já que não é própria para o consumo e coloca a vida das pessoas em risco, né. Então, é papel de vocês, né, garantir essa segurança, tá? Então, afastar isso, né, da pluvial e também do esgoto, né? Às vezes a gente acaba se preocupando com pluvial e vai ter um esgoto passando muito próximo, né? O ideal é que você não tenha, porque o que pode acontecer? Você pode, às vezes, ter uma impermeabilização que não foi bem feita, né? E uma tubulação que tem algum vazamento de esgoto, pode ter um lençol, às vezes, no momento que ele está um pouco mais alto, né? Esse lençol freático, e você acaba tendo ali uma contaminação, né, local do esgoto com relação à água potável. Então, essa segurança ela é fundamental. Olhar isso em planta, olhar todo o hidrossanitário, né? E às vezes vocês fazem, acontece muito também, né? Às vezes a gente faz a parte de hidráulica e sanitária e já tem uma drenagem previamente feita, então olhar, consultar, porque tem uma RT, tem uma anotação de responsabilidade técnica, né? E vocês podem às vezes ser responsáveis por isso, por não terem, né, por terem sido negligentes ao não consultar os outros projetos e não ter feito uma compatibilização mais adequada e, enfim, isso é um ponto importante aqui para ser levado em consideração, tá? E aí, né, uma borda aí acima de 10 centímetros já garante a possibilidade da água não entrar, então você pensar em elevar, nem que seja pelo menos uma altura mínima aí de 10 centímetros, tá? Então essas são as considerações com relação ao reservatório inferior, né, algumas mais específicas para ele, mas todas as outras aqui, lógico que cabem para essa condição, também devem ser pensadas para o reservatório inferior, tá bom? Com relação ao sistema elevatório, né, então já que eu tenho o inferior, a água, como é que ela vai subir? Eu preciso de um recalque, né, a água não sobe sozinha, né, a não ser se tem uma bomba, né, tá? Então tem que pensar, né, em um espaço físico, né, mesmo, para esse sistema elevatório, né, a gente costuma chamar esse espaço de casa de bombas, né, então isso não é dentro do reservatório, né, já vi gente, às vezes o aluno colocar dentro do reservatório, não é, né, você tem que ter um espaço justamente para fazer as manobras, né?
O ideal é você trabalhar, no mínimo, com 2 conjuntos, tá? 2 conjuntos motor-bomba, né? E sempre fala, tem que comprar uma bomba, mas tem um motor, tá? A bomba é motor e bomba. Se tiveram hidráulica, né? Então, imagino que vocês já tenham visto já hidráulica 1, conduto forçado, né? E viram provavelmente questão de bomba. Em abastecimento de água, em saneamento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as elevatórias. Então, em esgoto, né, Cavazana fala sobre elevatórias. Então, bombas, elas estão no nosso cotidiano, mas sempre vale uma revisão, né? Uma checagem, né? Nos livros ali do Porto, do Azevedo Neto, né? A gente tem que estar lendo isso constantemente, porque as coisas vão desaparecendo da cabeça, a gente, né, esquecer. Enfim. Então, 2 conjuntos. Por quê, professor? É uma questão de emergência, uma questão de segurança, né? E é adotado isso como um padrão, né? Nas boas práticas de engenharia, o uso de 2 conjuntos. Como é que funciona isso? Caso um conjunto venha a falhar, você consegue, no mesmo momento, fazer uma retomada ali do recalque com outro conjunto, né? Uma falha, isso deve ser também colocado no manual do usuário, que vai para o cliente, que é que ele tem que manejar essas bombas, né? Então, assim, numa edificação, né, a gente às vezes acaba deixando passar, né? Se a bomba estragou, a pessoa vai lá, vai tentar resolver isso. Mas num prédio, você tem várias famílias, tem muitas pessoas, o consumo rapidamente vai, em um dia, rapidamente você vai ter problema, né? De costume ter problema. Quem já trabalhou, já viu algum condomínio sabe que é assim, num prédio. Então, você tem que pedir também para que haja a troca, né? O manejo dessas bombas. Isso pode ser semanalmente, mensalmente, depende também do padrão da bomba. Também tem o catálogo de bomba, a informação da bomba é importante, né? Tem bombas de muito boa qualidade que são, às vezes, 3 até 4 vezes mais cara que uma bomba mais simples, tá? Então, isso também vai dar uma diferença com relação de quanto tempo ela pode ficar parada, né? Então, a gente fala de operar isso liga um pouco um dia, depois liga outro e assim por diante, tá? Porque se você só trabalhar com uma bomba e for querer usar outra, depois ela não está acostumada, o equipamento mecânico, ele não funciona e não adiantou nada os 2 conjuntos. Você jogou dinheiro fora, tá? E aí, esse espaço físico desse sistema elevatório, né, ele tem que permitir que você faça ali montagem, faça manutenção, né, circule dependendo da necessidade dentro dessa casa de bombas, né, depende do tamanho, etc. Às vezes é fácil a manutenção superficial, mesmo assim, tem que imaginar uma pessoa fazendo manutenção. Bomba é um equipamento, esse equipamento ele estraga, né, ele queima, você tem várias adversidades no dia a dia, um raio, uma luz que acabou ali por um problema de um interruptor, alguma coisa, enfim, são N questões que você pode queimar, né? E aí tem que trocar, tem que manejar, então tem que ter pensar nisso na pessoa, no operador de vocês, né, que vai estar lá em campo. É comum trabalhar com uma distância entre o conjunto de 1,5 m, né? Que para garantir uma manutenção adequada e não prejudicar, tá? É um padrão. Entre 1 m, 1,5 m, né, você garante facilidade nessa manutenção na retirada, são equipamentos pesados muitas vezes, né, e então é uma sugestão para vocês. Levar em consideração o reservatório inferior, então o que acontece? Você tem uma estrutura da casa de bombas, sistema elevatório, mas também tem que levar em consideração distância, proximidade, facilidade, ou até mesmo, isso pode atrapalhar, né, a tua manutenção, porque tem um reservatório alocado ali próximo, e é óbvio que tem que ser mesmo, não tem por que ser distante, né? Pensar na questão, né, se vai estar acima do reservatório, né, ou a bomba ficará afogada. Então, essa bomba vai ficar acima do nível da água ou no nível da água, e aí vai ter uma entrada pela lateral do reservatório, né, se for afogada, ou por cima se não for, né. Então, tem que pensar nisso, tá? A gente sabe que a afogada, a facilidade é maior, porque a bomba sempre está cheia d'água, para você startar ela já está com água, senão você tem que pensar em escorvar a bomba, tem todo um procedimento se ela estiver assim no reservatório. Não precisamos tratar isso agora nesse momento, mas é só para lembrar, né, dessa questão, né, da escorva da bomba, dela estar afogada, e quando está afogada também ela garante a possibilidade, né, de você ter uma carga já para facilitar o recalque, né, então em nível de cavitação, é uma grande vantagem você ter essa bomba afogada, geralmente, né? Mas nem sempre você consegue, tá? Às vezes você tem que colocar em cima, enfim. Então,
Isso depois a gente vai discutir em cada caso no prédio de vocês, se for possível, vocês vão ter que trabalhar com isso e verificar. Bom, então, a questão da facilidade de manutenção, né? Tem que pensar nisso, não esquecer disso. Alguns erros comuns, vamos lá, algumas coisas que foram colocadas e pontuadas aqui, que às vezes a gente vem lembrando e vai anotando, vai escrevendo para poder comentar com vocês, né? Então, pensar nas folgas, né? Entre as paredes laterais, o fundo, laje, né? Piso e conjunto motor-bomba, isso aqui que eu falo da manutenção, tá? É muito comum, você vai ver, vai fazer uma troca e tal, e você não tem espaço, por algum motivo, tá? Se é piso, fundo, laje, lateral, parede, o que for. Então, ter essa noção, pensar nisso, né? Igual eu comento com vocês que vocês têm que imaginar quando está projetando uma edificação, a pessoa usando, vivendo ali, se coloque no lugar dela, imagine sentando num vaso, imagine tomando um banho, faz a diferença, parece que é besteira, mas não é. A mesma coisa para o operador que vai dar manutenção nesse sistema, tá? Então também imagine ele trabalhando como se fosse você lá, né? Uma coisa, né, que acontece aí, às vezes você não tem possibilidade, né, de esgotar a cisterna por gravidade, tem que pôr uma bomba para esgotar, né, por não ter lá uma tubulação de limpeza. Acontece muito, né, muitas vezes tem no reservatório superior, muitas vezes tem no inferior também, mas aí você precisa limpar alguma coisa ao sistema elevatório, ou às vezes a casa de bomba, você tem que pensar também, toda a estrutura tem um dispositivo que te auxilie, né, esgotar a cisterna. A gente pensa muito sempre, lógico, no reservatório, né, mas toda a estrutura que você pode ter uma limpeza, alguma coisa, você pensar que tem que esgotar, tá? É muito comum no superior, nem sempre no inferior, né, então tomar esse cuidado. Então, uns erros também, né, de dificuldade de manejar registro, válvula, né, não só dar manutenção por falta de folga, mas manejar mesmo, necessidade de você abrir, fechar e tal, tá? Com equipamentos, né, e principalmente aí com as tubulações das bombas centrífugas, né, que são as bombas que a gente utiliza para esse tipo de, de recalque, né. Às vezes também você não tem possibilidade de afogar a bomba, né, em função da posição dessa casa de bomba, isso te atrapalha, talvez, né, sempre tendo que dar manutenção, porque ela está elevada e tal, e na hora de ligar tem que escorvar, e bom, já falou um pouco disso, né, mas só pontuando que isso acontece bastante. Às vezes nem sempre só com a relação de recalque com água potável no reservatório superior e inferior, mas também às vezes em relação à água de chuva, tá bom? Às vezes acontece com água de chuva. A água pluvial, né, pensando na captação, né, e o aproveitamento dessa armazenamento e aproveitamento dessa água de chuva, tá? Dificuldade de renovação da água pelo formato da cisterna, tá? Então você tem que pensar, né, vamos ver como é que a gente pode explicar isso aqui melhor, vamos supor. Deixa eu pegar aqui aqui. Imaginem, né, vamos usar esse exemplo aqui, vamos entender. Então aqui vem o ramal, cavalete, alimentador predial. Então a água vai entrar aqui, né? Todo mundo concorda aqui, vai entrar aqui, né? Tá? Então o que acontece, né? Se você pegar aqui, ó, vamos olhar essa faixa aqui, ó, e essa faixa aqui. A água vai entrar aqui e vai começar a encher, que ela vai rotacionar. Mecânica dos fluidos, né, hidrodinâmica. Se você instalar aqui, ó, as saídas, a tua chance, né, estou falando aqui de uma forma bem, olhando pela minha experiência de estudos hidrodinâmicos que eu já fiz com traçadores, em reservatórios, sistemas de tratamento de esgoto, né. Então o que acontece? Deixa eu pegar essa linha aqui. Se aqui for a saída, né, tá? É muito provável que essa água que vai entrar aqui, ó, ela já vai achar esse caminho para sair, tá? É mais você tendo uma tubulação aqui recalcando, sugando a água, né? Retirando a água, tá? E aí o que acontece? Essa zona aqui, ó, a gente chama que ela se torna uma zona morta, tá? Essa parte aqui. Essa água aqui. Pouca movimentação de água vai ter para cá. Então, essa zona morta que vai ser criada aqui, né? E que isso leva o quê? Quer dizer,
Essa zona morta, ela existe porque existe aqui um grande curto-circuito, que a gente chama, tá? Essa nomenclatura, que a água entra, vai procurar esse caminho, já vai sair, vai criar uma zona morta. Então, você pode criar aqui um problema de qualidade da água, porque como é que esse cloro vai se comportar? Em dado momento, essa água vai acabar, às vezes, saindo também, né? Não é que fica isso estanque totalmente parado lá, isso é bem dinâmico, mas a porcentagem, o volume de células do reservatório tende a ser mais aqui nesse início. Então, essa questão da hidrodinâmica do reservatório é importante pensar, né? Ter um ponto de entrada e tentar pôr o ponto mais distante da saída, onde haverá toda uma agitação desses reservatórios aí, tá? Existem estudos no Brasil bem interessantes, não só a nível de edificação, tá? Também edificação, não só residencial, domiciliar, mas de um prédio, multi, ou familiar, mas também a nível de reservatórios de abastecimento numa cidade, tá? Então a hidrodinâmica disso para garantir a qualidade, que o cloro que se disperse bem, né? Que vem uma água com cloro, e você retire uma água sempre renovada que venha da rua, né? Não fique campos aqui de água estagnada, tá? Então espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho sobre essa questão da hidrodinâmica aqui, da renovação da água para vocês, tá? A questão das tampas, né? Os acessos, aqui, a facilidade de fazer isso, né? O material que vai usar, isso é importante, tá bom? Tem coisas que são realmente muito seguras, mas muito pesadas, né? E até às vezes não desmerecendo, claro, mas uma mulher vai estar ali, né, na operação, a gente tem já mulheres operando sistemas e tal, e vai trazer uma certa dificuldade. Então, pensar na facilidade, até um homem, né, você também tem que fazer uma força excessiva e pode ter um problema na coluna, isso vira um passivo trabalhista, blá, 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 toda uma história, você já sabe, né? Tem que pensar nisso, né? O fato de terem eletrodutos aparentes, né? Ruídos, vibrações, né? Estanqueidade, que é a impermeabilidade, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? São alguns pontos específicos da construção, tá? Que eu acho que vocês aí, né, na engenharia civil e bem vendo, conectando as disciplinas, conseguem ter bem essa noção, né? E a questão do reservatório elevado lá, como eu mostrei para vocês, ele não ter a separação, né? E aí isso dificulta muitas vezes a manutenção e é um ponto importante para vocês pensarem aí, tá? Tá. Certo? Então, vamos falar da reserva de água fria, né? Essa reserva aí, a normativa 5626 trata dela, né? Fala sobre a capacidade de reservatórios, né? Que essa capacidade aí, ela é em função, né? Em função do padrão de consumo, né? Da frequência do uso, né? Se isso é diário, semanal, da duração, quanto tempo você utiliza, né? Esse equipamento, esse aparelho, né? E também se há interrupções de abastecimento, que você vai reservar pensando também se você conhece que há um padrão de interrupção. Caso não haja, tudo bem. Trabalhamos com o mínimo que é baseado em 24 horas. Tá? Esse é o nosso padrão. Reservar para mínimo de 24 horas. Né? Do consumo normal, que é essa capacidade que a gente vai dimensionar. Tá? Isso tudo sem considerar o volume de reserva de incêndio. Tá bom? A reserva de incêndio é um excesso, é um a mais. Tá? Em residência pequena, né, a gente vai trabalhar no mínimo ali com 500 litros, nós trabalha menor que isso, né? Há alguns casos onde se separa, tipo, 2, 3 reservatórios de 250, ou de 2, 3 de 500, né? Mas o mínimo você tem um volume de 500 aí para um mínimo de segurança, tá? A recomendação sempre é, né, ali para o volume máximo, né? Para ter garantia também de potabilidade, né? Atender dispositivo legal, né? Normatizado, né? Ou algum regulamento específico. Pode ser que vocês venham trabalhar com um tipo de abastecimento industrial que haverá, né, um aspecto regulatório, tá? Ou um aspecto legal ali com relação a isso, vocês precisam estarem atentos a isso, né? Tá bom?